Olá, preciosa! Seja muito bem-vinda. Agora sim, mais uma live. Não quero terminar meu relacionamento, mas também não sei mais como fazer dar certo. Então, seja bem-vinda. Vamos olhar para isso hoje. E, claro, como de costume, vamos colocar a nossa intenção. Que esse momento sirva para aumentar o seu nível de consciência, de tirar do escuro. Que plante uma sementinha aí no seu coração também. Que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. E vamos olhar para isso hoje? Como é que tá o seu relacionamento? Eu sei que às vezes você ama, que você tá tentando, que você tenta conversar, que você insiste, que você se esforça para fazer dar certo. Não é verdade? Que você entende, que você perdoa, que você às vezes até se coloca de lado, se anula. Tudo isso para fazer essa relação dar certo. Tá fazendo sentido aí pra você? Será que sua relação tá assim hoje? Pois é. E parece que só você tenta, só você insiste, só você quer fazer dar certo. E aí vem aquela sensação interna de solidão dentro da relação, de se sentir sozinha, de lutar por uma relação onde os dois deveriam assumir esse lugar de fazer dar certo. Os dois deveriam se escolher todos os dias. E o que que isso faz com você quando você está nesse lugar? Quando você assume esse lugar de só você tentar, de só você insistir. Cansada, esgotada, sobrecarregada. Às vezes você acaba se perdendo de si no meio dessas tentativas de lutar pela relação. Às vezes vem aquele vazio, um vazio dentro de você, no sentido de eu tento, não vejo resultado, eu faço, ele não muda, ele promete que vai mudar, que vai ser diferente, e no outro dia você tá chorando, tá machucada pela mesma situação, pelo mesmo comportamento. Será que seu relacionamento tá assim hoje? Pois é, eu vou trazer para você agora um padrão repetitivo. Qual que é esse padrão? Será que a sua relação tá assim hoje? E se tá fazendo sentido pra você esse tema, aproveita que tá chegando ali o Dia dos Namorados, compartilha essa live e tira alguém do escuro, semeie na vida de alguém. E vamos olhar para esse padrão agora. Quanto mais você insiste, quanto mais você tenta, quanto mais você quer fazer essa relação dar certo, existe um impulso natural. O que que seria esse impulso natural? Quanto mais você insiste, é, mais às vezes você ocupa o lugar do outro, dele às vezes dar esse passo na sua direção. Será que você está repetindo esse padrão aí dentro do seu relacionamento? Será que você está ocupando o lugar do seu parceiro, de às vezes lutar também pela relação, de às vezes ele também insistir, de ele também tentar fazer dar certo? Será que você está ocupando esse lugar? Pois é. É, Quanto mais a pessoa ocupa esse lugar sozinha, é, de fazer tudo pela relação, menos o outro tem acesso a esse lugar. Então entra num ciclo. O que que seria esse ciclo repetitivo? Eu faço tudo por ele, pela relação, para fazer dar certo. Ele se acomoda, ele fica naquele lugar passivo, omisso. E aí eu me esforço ainda mais, eu cobro, eu insisto, eu exijo, e menos o outro participa. Será que você está repetindo esse ciclo aí também dentro da sua relação? Será que tá? E qual que é a consequência desse padrão, desse ciclo dentro do meu relacionamento? É, mas às vezes você entra naquele lugar assim, eu já tentei de tudo e não muda. Ele não muda, ele não faz nada, ele não, ele continua no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros.
E às vezes você tá exausta emocionalmente, e aí vem aquela tal da desconexão, porque você cobra, você insiste, e parece que quanto mais você cobra, mais você insiste, mais o outro se afasta. Será que sua relação está desconectada emocionalmente? E agora eu vou trazer para você uma técnica, claro, né, para você colocar em prática aí, porque continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, realmente não dá. E para isso, antes de, claro, de trazer essa técnica para você, eu quero compartilhar algo muito especial. Dia 15 agora vai ser meu aniversário. E pensando nisso, eu quero te dar um presente. Até o dia 16, o método Mulher Plena e Realizada vai estar com condição especial. O que é esse método Mulher Plena e Realizada? Para você ressignificar as suas marcas emocionais, para você ativar a sua identidade, clarificar o seu propósito e, claro, olhar para o seu relacionamento, para essas dinâmicas, para esses padrões. Tem muita técnica. E se por acaso você está passando por alguma experiência de traição, adquirindo o método Mulher Plena e Realizada, você tem acesso ao método Restaurar, que é para você conseguir tomar uma decisão ali após a traição. Então, aproveite, tá com condição especial até o dia 16. E vamos para essa técnica, né? O que é essa técnica? Essa técnica não é um joguinho. Não é um joguinho para você ficar aqueles joguinhos dentro da relação. Essa técnica é simplesmente você parar de ocupar todos os espaços dentro da relação. Como assim? O que você faz hoje, sozinha, para manter essa relação de pé, para manter essa relação funcionando? Por exemplo, às vezes você que chama para conversar, você que procura, você que tenta resolver, você, entre outras coisas, o que você tem feito aí na sua relação para manter essa relação funcionando? Às vezes você cobra, você insiste, você tá ali naquele lugar sempre de tentar, de insistir, de se anular, de ceder. Será que você tá nesse lugar? Tenta pensar aí no seu relacionamento. O que você faz para manter essa relação de pé? Busca aí o seu exemplo. E aí, qual que vai ser o próximo passo? Parar de ocupar esse lugar. Parar de ocupar esse lugar. E dar espaço para o outro também caminhar na sua direção. Caminhar na sua direção. Mas aí você deve estar pensando assim, mas se eu parar, a minha relação acaba. Não funciona mais. Será mesmo? Será que essa relação deixa de existir se você parar de ocupar esses lugares? Olha só, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, a gente vai acabar frustrada, magoada, decepcionada, esgotada. Então, tenta alguma coisa diferente dessa vez. Porque relacionamento real é quando os dois se escolhem todos os dias. Os dois assumem esse lugar de fazer dar certo, de se redimir, de pedir perdão, de falar eu errei, me perdoa, eu vou fazer diferente. E enquanto você tá ali naquele lugar de ei, você fez isso de errado. Ei, isso não tá legal. Ei, você me magoou. Tenta imaginar aí, às vezes vocês estão anos juntos e você tá fazendo a mesma coisa e não tem resultado diferente. E quanto mais você insiste, mais o outro se afasta. Mais o outro se afasta. E o que isso faz com vocês dois? Aumenta aquele desgaste. Melhor quando ele tá fora de casa, porque você sente paz, você pode relaxar. Quando ele tá junto, parece que o clima pesa, fica muito tenso. Às vezes não tem um diálogo. Às vezes vocês estão jogando tudo ali para debaixo do tapete para evitar mais briga, mais confusão. E aí o coração vai se encher, fica se enchendo de mágoas. Será que seu relacionamento tá assim hoje?
Ai, mas eu não posso me posicionar, porque senão vai causar mais intriga, mais briga, mais confusão. E aí você só vai deixando. Você entra no lugar de desistir. Desistir da minha relação. Aí você começa a tolerar, aceitar. Ah, é assim mesmo, não tem jeito. E eu vou te trazer uma chave muito poderosa agora, tá? Então, a principal chave dessa live vai ser: pare de insistir e descubra se o outro realmente está disposto a te escolher e a construir com você. Nossa, que forte. E se eu descobrir que ele não quer? E aí? Se você descobrir que ele não quer, você vai continuar insistindo? Mas olha só, atenção, muita atenção. Cada relação tem uma história, tem uma dinâmica. E existe ali a sessão individual, a sessão de casal, o acompanhamento psicológico. E os links estão ali na bio. Mas antes de tudo, antes de você, às vezes, tentar entender, tentar transformar a sua relação, você precisa entender algo muito importante. Não existe relacionamento transformado, restaurado, sem antes existir pessoas transformadas. O que você precisa olhar para você hoje? O que você precisa ressignificar dentro de você hoje? O que você está projetando no seu parceiro? Quais os gatilhos que ele ativa em você? Lá das suas marcas emocionais. E é pensando justamente nisso que o método Mulher Plena e Realizada vai te ajudar, tá? Para você se transformar e, consequentemente, transformar a sua relação. Então, assim, o link tá aqui, o link tá lá na bio também. Se fizer sentido, vou estar esperando do lado de cá. Será uma honra te acompanhar. Fica bem, aproveita para compartilhar.